Abra em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos do verso 9 até o 21. E eu vou aproveitar, vou ler ali naquele telão, porque não precisa nem usar óculos aqui. Então o 9 diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Até aqui. Amém? Amados, antes de falarmos um pouco sobre essa ministração, os estudiosos dizem que esta, na verdade, são as últimas palavras de Paulo antes da sua morte. E o que Paulo, através dessas palavras, pode nos ensinar? Essa ministração, eu coloquei como nome, saúde emocional, como tê-la em meio às crises da vida. E Paulo estava passando por um momento de crise. Por quê? Porque ele estava preso e já havia uma sentença sobre a sua vida. Sentença de morte. Por isso que ele diz, lá no verso 2, o 9 diz: pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Então ele estava ali preso como um criminoso, algo que havia feito e que não tinha mais como, não tinha como defender Paulo, não havia mais. Então já estava com uma sentença de morte. Mas antes de falar de tudo isso, porque Paulo já é um senhor, ele já é idoso, está numa cadeia fria, úmida, e ele escreve essas palavras. E vamos ver o que ele pode nos ensinar com isso. Alguém que já não tem mais nenhuma expectativa de futuro em relação a estar vivo. Esse era o contexto de Paulo. Mas antes disso, vamos ver quem é Paulo, para a gente conhecer e saber por que ele foi parar lá. O que levou Paulo a ser um criminoso e estar na cadeia? Paulo, nascido em Tarso, na Cilícia. Ele é cidadão romano. Ele era judeu da dispersão, um israelita circuncidado, membro zeloso do Sinédrio. Então ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, então era o cara na época que conhecia muito a Torá. Então Paulo estudou aos pés desse homem. E depois que Jesus foi ressuscitado,
veio a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. O que aconteceu? O que começou a acontecer em Jerusalém? Foi derramado o Espírito Santo sobre a igreja. E começou o quê? A crescer o anúncio das boas novas. Se falar de Jesus. E isso era falado como caminho, né? Não falava de Jesus, o caminho. O caminho. O caminho era pregado. Mas Paulo achava que o caminho era algo herético. Era algo contra Deus. Então o que ele faz? Ele se opõe, porque ele era do concílio do Sinédrio. Ele dava o seu voto a favor da morte de cristãos. Então ele começou a perseguir cristãos. Na verdade, ele se levanta como um braço de ferro. Como um homem, como um braço de ferro do Sinédrio, entendeu? E desencadeia uma perseguição ferrenha contra a igreja que estava pregando o caminho, a saber, Jesus Cristo. Então Paulo é esse homem. Ele entrava nas casas, arrastava homens, mulheres e os colocava na prisão e se tornou um tipo de serial killer da época dos cristãos. Todo mundo tinha medo de Paulo. Todo mundo. Em Atos 9, 26 diz o seguinte, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Esse era Paulo. E no dado momento, e depois, Paulo, nessa luta ferrenha contra os cristãos, eis que uma intervenção divina, um ato miraculoso do Senhor, um momento em que o inimigo declarado de Jesus estava indo a caminho de Damasco. O Senhor, uma luz, vem do céu, ao redor de Paulo e fala, Paulo, por que me persegues? Então Paulo ali, ele tem um encontro com Jesus. O Senhor transformou um apóstolo, o Senhor o transforma em um apóstolo. Paulo vê a vida dele mudada de forma radical. Ele era um homem rigoroso, duro, ameaçador e violento. E se converte para demonstrar. E quando ele se converte, ele começa a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Esse é o Deus, esse é Jesus que seguimos. Quando Ele toca nas nossas vidas, pode ter certeza de uma coisa, Ele pode tirar tudo que é ruim e nos colocar algo novo. E nos transformar em pessoas amáveis, ternas. Esse é Jesus. Continua aqui. Ele é curado, recebe o poder do Espírito Santo, ele é batizado e começa a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Esse homem, olha que transformação. Ele passa 3 anos na Arábia e volta para Damasco. Ele vai para Jerusalém e é rejeitado. E ele volta para a sua cidade, em Tarso, onde fica por volta de 10 anos. Depois, participa de um grande avivamento com Barnabé em Antioquia. Ele é chamado e separado para fazer a obra do Senhor. Ele vai com Barnabé para a primeira viagem missionária na região da Galácia do Sul. E lá ele consegue falar do Evangelho na Antioquia, da Pisídia, Icônio, Derbe e Lista. Ele consegue falar, anunciar as boas novas nesses locais. Depois ele vai para a segunda viagem missionária com Silas, cobrindo bem o território que a primeira viagem ele não cobriu. Porque a ideia era realmente ele se tornou um propagador, se tornou um homem que estava plantando igrejas, um homem que perseguia cristãos, que estava impedindo que a igreja começasse, porque ali era o começo da igreja, em Atos. E ele estava impedindo, e de repente o que ele faz agora? Ele começa o quê? A plantar a igreja. Ele de perseguidor passa a ser plantador. Começa a plantar o Evangelho. E nessa segunda viagem, a obra evangélica foi concluída na Macedônia e Alcaia.
E as cidades que foram alcançadas: Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Paulo segue a terceira viagem missionária. Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia, e a sua principal cidade ali na Ásia foi Éfeso, a cidade de Éfeso, onde ele ficou por 3 anos. Ele experimentou ali novamente um grande reavivamento na cidade que hospedava uma deusa chamada Diana. Imagine, você vai falar do evangelho de um Jesus que você não vê, numa cidade que tem uma estátua aonde as pessoas a adoram. Imagine, e Paulo estava ali, uma cidade idólatra, marcada por feitiçarias, e acaba recebendo a palavra de Deus, e igrejas são plantadas naquele lugar. Olha que coisa extraordinária. Na região, foram plantadas igrejas na região. Quais regiões? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Todas essas cidades foram plantadas igrejas nesse local. E ele continua. Depois Paulo vai para Jerusalém. Não era para ele ir para Jerusalém, porque Jerusalém queria matar Paulo. Eles queriam prendê-lo. Só que Paulo, de um cara que era difícil de lidar, um camarada duro, um camarada terrível, ele, convertido, ele se torna uma pessoa generosa. E sabe o que ele vai fazer lá em Jerusalém? Levar ofertas para os pobres necessitados de Jerusalém. Ele vai fazer isso. E quando ele chega lá, o governador Festo, que estava prestes a... O governador Festo, que era o governador da época, que não queria ficar mal com os judeus, pega Paulo, e entrega ele para o Sinédrio. E o Sinédrio, ele conspirava matar Paulo. Só que, o que Paulo faz? Já que você vai me entregar para o Sinédrio, então eu quero optar em ir para Roma. Por quê? Porque ele era cidadão romano. Então, em Roma, ele teria mais alguns outros benefícios. Porque quem era cidadão romano, em Roma, era tratado de uma forma diferente. Então, ele falou assim, olha, se eu ficar aqui, esses caras vão me matar mesmo, a coisa vai pegar aqui para mim. Então, é melhor eu ir para Roma. Então, o que acontece? Então, ele vai para Roma. E aonde ele passa, ele vai para Roma, e onde ele opta por ser julgado em Roma. E no caminho de Roma, vai ver o que acontece. No caminho de Roma, acontece um naufrágio, e o barco é destruído, e eles ficam na ilha de Malta, e Paulo, lá na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra. Ele quase morre, irmãos. Você imagina. O cara está aí, ele não queria ficar em Jerusalém, porque poderia ser morto. Aí ele pega um navio, e era inverno, e no inverno não era aconselhável navegar no inverno, porque não se enxergava, tinha muitas nuvens, aquela coisa, tinha muita neblina, aquela coisa toda, então tinha muito vento, então não era aconselhável fazer navegação no período de inverno. Mas ele vai. E o que aconteceu? O navio naufragou. E Paulo foi picado por cobra. Mas ele chega em Roma preso, fica 2 anos numa prisão domiciliar, com soldados ali na casa dele. Certo? Depois disso, Paulo faz uma última viagem, a 4ª viagem missionária, aonde ele provavelmente foi para a Espanha, e na Espanha ele deixou Timóteo em Éfeso, Tito em Creta, passando por Nicópolis. Depois de tudo isso, meu irmão, Paulo enfrenta a maior tragédia da sua vida, e é onde nós vamos depois entrar aqui. A maior tragédia que Paulo enfrenta na vida dele, quando ele está ali em Roma, sabe o que é? É que Roma é incendiada, uma cidade
como uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes, sofre um incêndio e 70% dessa cidade é destruída. Há quem diga que o Roma tinha 14 bairros, e dos 14 bairros, 10 foram destruídos. E aí o que acontece? Mas tinha toda uma questão de Nero, porque Nero era governador de Roma. Há quem diga que possa ter alguma conspiração, mas enfim. Mas há quem diga, os estudiosos, que esse atentado contra Roma foi feito por cristãos. Atribuíram aos cristãos esse atentado. E quem era líder dos cristãos naquela época? Quem estava lá? Paulo, Pedro. E o que acontece? Paulo é preso e é julgado agora por um crime que ele não cometeu. Então é nessa condição que Paulo escreve essas últimas palavras a Timóteo. É nessa condição. Está preso no corredor da morte, sendo acusado de um crime que ele não cometeu, porque quando ele iria preso algumas vezes é porque ele estava pregando o evangelho, e muitas vezes quem mandava prendê-lo era os judeus. Então aqui, a primeira lição que Paulo nos ensina, vamos lá para o verso de número 9, ele diz: procura vir logo ao meu encontro. E a primeira lição que Paulo nos ensina é que nos momentos difíceis da vida, precisamos convidar alguém para estar perto conosco. Meus irmãos, todos nós precisamos de Deus. Todos nós temos o Senhor na nossa vida. Mas nós precisamos de ter aquela pessoa que chamamos de amigo do peito. Paulo está ali preso, ele diz, por favor, falando para Timóteo. Timóteo era seu filho na fé, era o pastor jovem que ele ensinou, que ele discipulou. Ele disse: Timóteo, antes que eu morra, venha ter comigo. De repente eu quero sentir o seu último abraço, eu quero falar mais algumas palavras com você, eu quero compartilhar mais algumas coisas com você, Timóteo, porque eu te considero meu amigo, o meu filho na fé. Então, nos momentos difíceis, nós precisamos ser alguém em quem nós podemos abrir o nosso coração e falarmos das nossas debilidades, falarmos das nossas aflições. Ter alguém, ter um ombro amigo, ter um ombro a quem a gente possa chorar, onde a gente possa compartilhar das nossas dores. Amados, na crise, a pior opção para uma crise é você ficar sozinho. A pior opção em uma crise é ficar sozinho. É você não ter com quem compartilhar. E amigo, meu irmão, é aquele, sabe qual? Qual é a condição? Qual é a qualidade de um amigo? Amigo não é aquele do Facebook não, viu? Não. Amigo é aquele que, nos bastidores, ele te confronta. Mas, em público, ele te defende. Esse é o verdadeiro amigo. Não é aquele amiguinho que dá o tapinha nas costas aqui e depois por trás está falando mal. Não, esse não é amigo. Esse é colega, conhecido, alguma coisa, só não é amigo. Mas amigo é aquele que ele vai dizer para você: escuta aqui, você está errando nisso. Você está falando nisso. Você precisa melhorar nisso. Esse é amigo. E até brinco com a minha esposa, quando ela coloca algumas roupas, eu falo assim: eu sou seu amigo. Se eu estou falando que não está bom, não está. Eu sou seu amigo, se você não me ouvir, vai ouvir quem? Mas é verdade. Eu falei: você também pode falar para mim. Nós temos que ter pelo menos o nosso cônjuge como amigo. Se não tiver outros amigos, tenha pelo menos o seu cônjuge, pelo amor de Deus. E eu falo para ela: Ana, não está bem esse negócio, está muito estranho. Essa maquiagem aí parece que você, não sei, você passou um negócio no olho, parece que levou uma pancada e vão achar que fui eu que dei. E eu falo: não ficou bom esse negócio. Muda isso, pelo amor de Deus. E é verdade. Então tem que ser assim, porque senão as pessoas vê e não quer magoar. Ah, não, tá feio, mas tá bonito.
Aí vira as costas, nossa, hoje ela pesou o negócio aí, hein? Hoje ficou feio. Hoje, olha, misericórdia. É assim. Então é amigo, meu irmão, é aquele que chega na sua casa quando todo mundo vai embora. Todo mundo foi embora, você fez uma festa, todo mundo foi embora, mas aquele que chega lá é o seu amigo. Aquele que vem por último é o seu amigo. Né? A solução não é viver, né? Nós não podemos viver isolado. Nós precisamos ter um amigo do peito. Nós precisamos fazer amizades espirituais, né? Nós precisamos ter comunhão. Tem muita gente que hoje há uma variedade, sabe do quê? De devocionais, né? Você abre a internet lá, está todo mundo fazendo devocional. Mas o melhor lugar para você ir buscar um amigo, para você gerar amizades, é no corpo de Cristo, é na igreja, né? A comunhão não se busca pela internet, a comunhão se busca no corpo de Cristo, a saber, a igreja. E é onde a gente pode orar e falar, Deus, levanta naquele lugar alguém que possa ser meu amigo, alguém que possa ter um ombro, onde eu possa chorar, onde eu possa compartilhar. Amém? Então essa é a primeira lição. Na crise, não podemos viver sozinhos. A segunda lição que Paulo nos ensina está aqui no verso 10. E ele diz o seguinte no verso 10: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Não olharmos para os desapontamentos causados em nós. Nós não podemos olhar para os desapontamentos causados em nós. Porque na verdade, sabe o que acontece? Na verdade, as pessoas nos decepcionam. Sim ou não? Se eu parasse aqui, você ia falar, ótimo, realmente, alguém me decepcionou essa semana. Eu tenho vivido uma vida onde as pessoas têm me decepcionado. O que eu faço dela agora? Mas acontece, amados, que se fosse aqui, tudo bem. Aí eu ia achar que você é um coitadinho, que você é uma pessoa com autocomiseração, enfim. Pararia por aqui, sim ou não? Mas a gente também decepciona as pessoas. Porque essa via de decepção, ela é de mão dupla. Tanto às vezes as pessoas nos decepcionam, quanto nós também decepcionamos pessoas. Né? Olha lá, Demas, ele era um cooperador, ele era um amigo de Paulo, era um auxiliar de Paulo, mas o abandonou. Então a gente não pode, por conta disso, né, ficar guardando, sabe o quê? Registros de mágoas, registros de faltas. Porque a pessoa fez isso comigo, porque me desapontou, porque agiu mal. Às vezes tem pessoas que nos decepcionam e a gente nem sabe. Às vezes uma ação nossa, a gente nem sabe que aquela ação causou um desapontamento. A gente nem sabe. Mas a pessoa se sentiu desapontada, decepcionada. E acontece. Então nós não podemos ficar marcando registro de mágoas. Não podemos manter um arquivo vivo de memórias mortas. Tem pessoas que vivem com um arquivo de memórias mortas na sua vida. Por conta dos desapontamentos, das decepções. Nós somos natureza caída. Nós temos que ter amigos, sim. Mas não podemos muitas vezes achar que as pessoas não vão errar e não vão falhar conosco. O amor de Deus não falha, como cantamos aqui. Mas o amor dos homens, das pessoas vão falhar. E a gente tem que ter um equilíbrio emocional, uma saúde emocional para lidar com isso. Então nós não podemos manter registros de faltas. Não podemos manter registros emocionais de dores, de decepções, desapontamentos, expectativas frustradas acerca das pessoas. Manter esses registros, sabe o que acontece? Nós nos tornamos pessoas doentes, sem paz, faz-nos perder sono, nos tornamos pessoas aprisionadas por sentimentos, nos tiram o fervor espiritual, por causa dos desapontamentos. Não vou mais àquela igreja, eu não vou mais.
Às vezes até deixa Deus, não vou nem seguir mais esse Deus. Porque eu já ouvi isso. Nos tornam pessoas aprisionadas, nos tiram a alegria de viver. Morar na saudade, sabe o que faz? Traz paralisia para a vida. Se você morar na saudade de tudo que aconteceu, isso vai paralisar a sua vida. Às vezes a gente coloca um retrovisor, já viu o retrovisor de carro? A gente fica olhando para ver o que passou. Tem pessoas que andam com o retrovisor aqui, olhando o que passou na sua vida, olhando o quanto foi magoada, o quanto foi machucada. E isso, sabe o que acontece? Isso a paralisa. Ela deixa de olhar o futuro, porque está vivendo muito do passado. Quem olha o passado não consegue caminhar para o futuro, não consegue projetar o futuro. Então nós não podemos ser presos a isso. A vida precisa seguir. Nós precisamos extirpar de nós o pus das feridas emocionais causadas. E pensar também que às vezes nós também causamos alguma ferida, algum pus em alguém. Não estamos isentos disso. Então nós precisamos nos livrar disso, para que a gente possa caminhar, para que possamos ter saúde emocional. Ao chegar ao final da vida, porque às vezes a pessoa chega ao final da vida, se você sentar de repente com uma pessoa idosa, e se ela não tiver essa saúde aqui, ela vai começar a contar para você, você vai até chorar. De tanta lamuriação, de tanta prisão, tantos sentimentos, tantas decepções. E aí o tempo passou. E não marcou vida de ninguém. E isso acontece com, eu estou falando para quem é cristão, hein? Estou nem falando para quem não é cristão. Aí você pega uma pessoa evangélica, de anos, que podia ter marcado muitas vidas, porque às vezes, porque disse que esteve na igreja durante os 5 anos de idade, por exemplo. E aí você olha para ela, é só mágoa. Ela começa a contar para você uma vida só cheia de mágoas. Não começa a contar para você coisas boas que aconteceram. Porque ficaram aprisionadas. Ficaram olhando para os desapontamentos. Nós não podemos, como cristãos, viver dessa forma. Temos que dar valor ao sangue de Jesus derramado por nós. E esse sangue nos liberta das feridas emocionais. Amém? Eu estou olhando aquele relógio ali e estou preocupado. Mas amém, vamos lá. Lição 3. Pedir perdão e perdoar aqueles que erram ou erraram conosco. O verso 11 diz o seguinte: só Lucas está comigo. Traga Marcos, com você, porque ele me é útil para o ministério. E para falar, quando ele diz traga Marcos, olha o que aconteceu aqui. Marcos, ele foi na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Só que lá, ele resolveu voltar para Jerusalém. E Paulo ficou bravo com Marcos. E aí, na segunda viagem, Paulo falou assim: Barnabé, Marcos não vai. Porque Marcos estava junto, ele queria ir de novo. Marcos era um jovem naquela época. Então ele estava junto com ele. E o Paulo ficou bravo, disse: Barnabé, Marcos não vai. Não vai. Ele nos deixou lá na primeira vez, então agora não vai mais, eu não quero. E aí acho que Barnabé ainda tentou remediar. Não, deixa, dá uma segunda chance para o menino, ele é gente boa, ele é bacana, ele está aprendendo. Deixa Marcos vir. E Paulo, não. Isso, a Bíblia diz, eu não vou ler por causa do tempo, mas a Bíblia diz que, por conta disso, Barnabé até, ele se separou de Paulo por causa disso. Por causa dessa situação. E Paulo acabou indo para a segunda viagem missionária com Silas, viu? Foi com Silas, porque Barnabé falou, não vou então. Mas aí, sabe o que aconteceu com o tempo? Marcos, ele cresceu, né? Em conhecendo as escrituras, enfim, ali, a Torá no caso. Marcos, ele caminhou um pouco com Pedro,
E certamente também ele conheceu bastante, então ele cresceu. E Marcos foi aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, viu? Foi o primeiro evangelho escrito, foi por esse Marcos aqui, o João Marcos. Entendeu? Então é esse Marcos aqui que Paulo está dizendo, olha, sabe o que eu quero que Marcos volte? Porque eu quero me retratar com ele. Eu fui tão mal com ele. Eu fiz mau julgamento. Eu não dei a ele uma segunda chance. Nós acabamos ali discutindo na viagem, na segunda viagem missionária. Agora estou velho, agora estou reconhecendo isso. Por favor, traga Marcos. Ele me será útil. Eu quero ter um tempo com ele. Eu quero abraçá-lo. Eu quero pedir perdão a ele pela minha atitude, pela minha ação equivocada que eu tive em relação a ele. E é por isso que diz, pedir perdão e perdoar aqueles que erram ou erraram contra nós. Nós precisamos ter compreensão que muitas vezes agimos de forma errada, equivocada. E perdemos o bom senso muitas vezes. E deixamos a nossa natureza egoísta falar mais alto. Ali Paulo deixou a natureza egoísta dele falar mais alto. Né? Então a gente precisa ter humildade de reconhecer as nossas falhas e também buscar, sabe o quê? Buscar reconciliação. Nós precisamos buscar reconciliação. Com quem nós cometemos erro? Ou com quem errou contra nós? Nós não podemos sair desse mundo e deixar coisas sem resolver nos nossos relacionamentos. Nós não podemos deixar as coisas pendentes a nível de relacionamento com pessoas. Nós precisamos ter coragem de pedir perdão. Nós precisamos ter coragem, sabe do quê? De restaurar relacionamentos. Relacionamentos estremecidos, quebrados. Esses relacionamentos muitas vezes podem estar dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, no local de trabalho, né, na igreja. Relacionamentos quebrados dentro da igreja. Se nós somos um corpo, e se houver relacionamentos quebrados aqui dentro, esse corpo não está saudável. Esse corpo está doente. Não somos um corpo. Não dependemos um do outro. Então nós não podemos. Como é que a gente caminha com relacionamentos quebrados? Relacionamentos que precisam de restauração. Nós não podemos partir desse mundo e deixar essas coisas para trás. Paulo estava no final da vida e ele lembrou, eu preciso me restaurar com João Marcos. Eu fui um camarada muito duro com ele. Traga ele aqui. Eu quero restaurar o meu relacionamento com ele. Amém? A lição 4. A lição 4 diz o seguinte: não se afastar da palavra de Deus por conta dos problemas enfrentados. Vamos para o versículo 13. O verso 13 diz o seguinte: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, meus livros, especialmente os pergaminhos. Algumas situações das nossas vidas, muitas vezes, nos fazem esfriarmos na fé, nos fazem abandonarmos a igreja, por conta de tudo que acontece. Ora, por conta de relacionamentos, desapontamentos, e, enfim, ora por causa de uma doença, ora porque estou desempregado, ora por uma série de situações. Mas essa não é a melhor solução. A melhor solução para se enfrentar essa crise é estar inserido no corpo. Paulo está preso. Ele não pediu o pergaminho, sabe para quê? Você traga os pergaminhos para mim, porque eu vou pedir aqui para o carcereiro
guardar, que isso aqui é uma coisa muito bacana, ele guardara como um memorial de Paulo. Ele não pediu para isso. Sabe por que ele está pedindo isso aqui? Para ele continuar estudando, para ele continuar lendo, para ele continuar meditando na palavra de Deus. Os livros dele, para ele continuar. Então ele não desistiu. Ele já não tinha nenhuma expectativa. Entenda isso. Ele estava preso e seria morto. Era essa a condição de Paulo. Era essa. Então você fala, pô, por que o cara vai ficar lendo então? Aqui? Por que eu vou ler mais o livro? Para quê? Mas ele quis. Eu quero continuar tendo comunhão com a palavra do Senhor. Então, os problemas, as dificuldades que enfrentamos, seja na família, com filhos, de esposo, enfim, empregos, finanças, seja o que for, não nos deve afastar da igreja, não nos deve afastar do corpo de Cristo, não nos deve afastar do Senhor. Porque quem vai nos dar a direção para sairmos de algumas situações é Deus. É Deus que vai mover, é Deus que pode movimentar, é Deus que pode mudar a sorte, Ele muda. Ele não mudou a sorte de um cara que era anticristão, não mudou a vida dele. E você acha que Deus não vai mudar, não vai ter condições de mudar a sua sorte, a sua história, e mesmo ao meio aos problemas? Ele não nos abandona, a palavra diz que Ele não nos abandona em nenhum momento. Então, se afastar da igreja não é o melhor caminho. E se você pegar alguém e for ministrar na vida dele, fala, irmão, ou irmã, ou seja quem for, sair da igreja não é o melhor caminho, não é o melhor caminho. Você está errado. Volta para a igreja. Volta para o corpo. Você tira a brasa do meio do fogo, ela vai esfriar. E aí já era. Essa é a lição de Paulo. Eu estou preso, mas eu quero continuar tendo comunhão com o Senhor, eu quero ler os pergaminhos, eu quero continuar. Amém? Lição 5. Estou chegando no final, povo. Olhando ali. Deixar Deus tratar daqueles que nos causam mal. Porque tem pessoas perversas, viu, amado? Tem. Vamos ler o verso 14 e 15. O 14 diz o seguinte: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo mal, pelo que fez. E o 15 ele diz: previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Amém. Você sabe que às vezes, como eu disse aqui aquela hora, às vezes a gente causa um mal a alguém e não sabe. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu estava tão chateado com você, tão magoado com você, e você fala, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Eu fiz tudo isso? Eu não estou sabendo? Às vezes acontece isso. Mas não é o caso desse camarada aqui não, viu? Esse ferreiro aqui era miserável mesmo. Entendeu? Esse era filho de Adão. E não redimido ainda. Então, Alexandre o ferreiro foi o cara que, conforme os historiadores, foi aquele que delatou Paulo na segunda prisão, né? E, consequentemente, o seu martírio. Então, ele foi o cara que chegou e disse, esse é Paulo, vou falar onde Paulo está, você prenda Paulo, ou de repente pode ter falado, esse incêndio aí é aquele cara lá, viu? Foi o Paulinho lá, aquele cara. Então, ele delatou Paulo, e Paulo foi entregue realmente para a segunda prisão, consequentemente ao seu martírio. E você sabe que tem pessoas, mais ou menos como o ferreiro aqui, viu? Eles puxam o nosso tapete, né? Pessoas que querem o nosso mal. Pessoas que celebram quando a gente cai. E ficam tristes quando a gente se levanta, quando a gente é promovido. Tem isso, viu? Tem. Natureza caída, irmão. Tem. Pensa nisso. Nessa situação, quando acontece isso, você sabe que alguém está tentando mal contra você, está fazendo... Você sabe, você acaba sabendo, olha, tem fulano aí que está metendo pau em você, falando mal de você, quer te ver pelas costas, quer puxar o seu tapete, certo? Olha, a descrição que ele fez de você não é uma das melhores. Não é. E tem pessoas que fazem isso.
E aí, quando acontece, quando você fica sabendo disso, meu irmão, na verdade uma ira se levanta. Porque a gente, meu irmão, a gente a nossa natureza, ela é uma natureza difícil. O nosso coração é um coração enganoso, nosso coração é perverso. A gente sabe disso. E nessa situação nós somos tentados a duas coisas. A primeira, de alguém que está fazendo mal contra você e você sabe. Você tem o endereço, o nome, o CPF dele, você tem tudo. E nós somos tentados, sabe o quê? Muitas vezes a pagar com a mesma moeda. Dente por dente, olho por olho. Sim ou não? Sim. Natureza caída. E aí, ou a gente pode ter uma outra atitude. Ficar quietinho, não falar nada, mas por dentro dizer, esse miserável me paga. Ele me paga. Vai chegar a vez dele. E eu estou torcendo para que chegue logo. Então você fica por dentro remoendo isso. Esperando para que isso aconteça. Sabe o que isso significa? Significa que você está na mão com um copo de veneno, tomando e achando que o outro vai morrer. E na verdade quem está morrendo é você. Que está se corroendo. Por quê? Porque a vingança pertence ao Senhor. Então se existe alguém fazendo mal, tramando, não deve ser com as suas mãos. Quando você faz isso, você tira. Quando a gente faz isso, nós acabamos usurpando o direito de Deus fazer o que Ele tem que fazer, a justiça dele. Nós tiramos esse direito dele. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que orar. E é só pela graça do Senhor, porque por nós, pela nossa natureza humana, nós não vamos conseguir muitas vezes, porque dependendo, tem situações que são bastante críticas mesmo, difíceis, coisas às vezes que você até nem fez e falaram que você fez, e um monte de coisa. E aí a nossa natureza vai querer sim vingança, com certeza. Mas nós precisamos da graça do Senhor, precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente fale, Deus, eu perdoo esse miserável. E o Senhor faça o que o Senhor tiver que fazer. E nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Por quê? Porque não dá, nós não podemos ficar ali corroendo isso. Porque isso não faz bem para nós. Às vezes a gente se torna pessoas amargas por conta disso. Nos tornamos amargos, frios na fé. Deixamos de ouvir o Senhor, a voz do Espírito Santo. Ouve aquela vozinha interna, miserável falando, faz. A gente acaba agindo dessa forma. A gente acaba dando lugar, como diz. Não é verdade? Então nós temos que entregar para o Senhor. Ele é quem faz o que tem que ser feito. E liberar essas vidas. Nem você caminha, nem ela caminha. Fica ali, preso. E o tempo passa, você tomou um veneno. Ele não morreu, quem está morrendo é você. O sexto. Estamos chegando, viu, irmão? Não vai tirar pedra aqui não. Sexto, nunca estamos sozinhos. O 16 e o 17, os versos falam o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Então eu fico pensando aqui, e na época principalmente que a gente tinha célula, né? Isso me lembrou muito a Ana. Ela acho que nem está ali. Isso me lembrou muito a Ana, por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, gente, a primeira defesa minha, que eu achei que aquelas pessoas que eu discipulei, que eu cuidei, que eu ensinei, iam estar comigo lá, iam falar bem de mim,
ia me defender e dizer, olha, ele não é culpado desse negócio, não. Esse cara aí, ele tacou pedra no cristão lá atrás, mas hoje ele não taca, não. Hoje ele tá trazendo flores para nós, não está jogando mais pedra. Esse cara, então ele ficou ali, na minha defesa. Ninguém esteve comigo. Ninguém. Discipulou, cuidou, orou. E às vezes acontece isso conosco. Você ora, o telefone toca 1h da manhã, sei lá que horário. Aí você cuida, você discipula e você faz. E aí, na hora da crise, não tem um ombro amigo. Não se tem um ombro amigo. Sou abandonado, sou sozinho. E era assim que Paulo estava se sentindo ali, né, falando. Mas ele sabia que ele não estava sozinho, espiritualmente falando, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava fortalecendo Paulo. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes o que passa no coração daqueles que cuidam é que muitas vezes a dor a dor que às vezes a gente sente não é a dor às vezes da falta, mas é a dor da ingratidão. Muitas vezes nós sentimos a dor da ingratidão. Porque às vezes tem pessoas que vêm para você, e a gente, naquela época de célula, tinha muita gente que vinha muito quebrada, irmão. Difícil. E aí você orava, enfim e tal. E depois passava, se levantava. E aí teve um momento que a gente saiu. E tinha pessoas que às vezes nos passavam perto de nós, passavam pelo outro lado da rua, porque não fazíamos mais parte do mesmo ministério. Às vezes as pessoas que você cuidou, e você orou, você jejuou por elas, passam perto de você, às vezes faz de conta que nunca aconteceu nada. Eu estou falando porque isso já aconteceu conosco. E a Ana sempre falava muito disso, porque a célula dela era uma célula que bombava, tinha muita mulher, e tinha muito problema. E aí quando nós saímos, ninguém. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas o Senhor nos fortalece, o Senhor cuida de nós. Amém? Então nós nunca estamos sozinhos. Entenda, numa crise, você nunca está sozinho. Ainda que seu pai te abandone, ainda que a sua mãe, o Senhor diz na palavra dele, eu todavia não te abandonarei, diz o Senhor na palavra. Amém? E vamos agora para o sétimo e último. Viver intensamente o hoje. Viver intensamente o hoje. No verso 21, é o último verso aqui, 21 ele diz, procure vir antes do inverno. Só até aqui. Você sabe por que Paulo está dizendo isso? Procure vir antes do inverno. Porque no inverno não era aconselhável navegar, como eu disse. E eles, quando ele estava voltando para Roma, o barco naufragou, e ele ficou o inverno todo lá na ilha de Malta. E ele só foi para Roma na primavera. Porque não tinha como. Não morreu ninguém naquele naufrágio. Estava lendo, não morreu ninguém, porque Deus havia dado uma profecia a Paulo de que, e Paulo ainda tinha orientado, falado com o comandante lá do navio e tal, que não era para ir. Mas o camarada falou, você está aqui na condição de prisioneiro? Eu vou ouvir o que você está falando? Tipo, o cara é prisioneiro? O que esse cara sabe, né? Então, se eu não me engano, acho que é Atos 27, dali vai falar que houve um naufrágio, ninguém morreu, mas todos tiveram que ficar na ilha de Malta, no inverno. Então, por isso que ele diz, se você tiver que vir, venha logo. Porque se você vier depois do inverno, pode ser que você não encontre mais. Pode ser que eu já não te dê mais aquele último abraço que eu queria te dar.
pode ser que eu já não consiga mais falar as últimas palavras que eu gostaria de falar para você. Porque nesse período pode vir a execução e eu ser executado. Essa era a ideia. Então ele diz, procure vir antes do inverno. Então tudo que nós tivemos que fazer, que façamos hoje, se você tiver, meu irmão, que amar, ame seus filhos. Se tiver que elogiar, elogie hoje. Se tiver que honrar alguém, honre hoje. Não deixe para amanhã. Você já reparou? Você já foi em velório? Bom, muitos de nós aqui já fomos em velório. E eu fui em um na quinta-feira agora. E velório é o lugar onde você vê os mais rasgados elogios ao morto. Você já reparou isso? Eu não sei se o morto, quando ele estava vivo, ele ouviu tudo aquilo. Mas começa aquela coisa e passa a mão lá no morto e diz, você era legal, você era bacana, você era aquele pai que eu queria ter, você era aquela mãe que eu queria ter. E começa a falar. Aí chega aquele monte de flor. Morto não vê flor, não vê você fazendo, não vê fazendo carinho, não vê nada. Talvez o remorso. Isso muitas vezes é atitude de remorso. A voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão, do reconhecimento, da honra. Então tudo que tivemos que fazer por pessoas que estão ao nosso redor, nossos pais, nossos filhos, amigos, pessoas que amamos, faça enquanto eles estão vivos. Elogie quando estiver vivo. Depois que morreu, você pode escrever uma carta extraordinária, fazer um banner, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Não gaste dinheiro com isso, isso não vai resolver. E também não fique gastando dinheiro com flor, que também não vai resolver. Então, se tiver que levar flor para alguém, leve em vida. Eu me lembro dessa situação porque no Seminário Veredas ensina você a honrar pai e mãe. Ensina a honrar. E aí um dia, meu pai, eu sabia que ele estava começando lá o Alzheimer. E aí eu fiz um almoço em casa e não avisei ninguém, e não avisei o que ia fazer. Não avisei o que ia fazer. Mas aí veio meu pai, minha mãe, meus irmãos, tal, a gente almoçou, e depois ao final, eu já tinha escrito uma carta, já tinha colocado todos os pontos extraordinários do meu pai, enfim e tal. E aí ao final eu falei, pai, eu quero te honrar. Honrar o Senhor e honrar minha mãe. E eu comecei a ler tudo aquilo que eu escrevi em relação à vida deles, o cuidado, o carinho, tudo que eles tinham feito por mim, que eu era muito grato, aquela coisa toda, tal. Então eu falei, gente, se estão me ensinando, eu vou fazer logo. Porque passou um tempo e meu pai perdeu toda a consciência. Eu podia até falar com ele lá depois do Alzheimer, quando eu estava com Alzheimer, mas ele não ia entender. Então eu até falei, Ana, eu quero fazer isso, vou fazer por quê? Porque um dia os meus pais não estarão mais aqui. Então eu quero ter essa consciência tranquila de que enquanto em vida ouviram que eu os amava, que eu os valorizava, que eu apreciava, que a minha gratidão por todo o tempo de cuidado, de carinho, de tudo aquilo que eles tinham feito por mim até aquele momento. E nós não podemos perder isso. Faça antes do inverno, porque pode não dar mais tempo. Se tiver que consertar a vida com alguém, pedir perdão, restaurar relacionamento, em nome de Jesus, faça isso em vida. Não deixe para depois ficar ali pedindo perdão. O morto não vai ouvir você pedir perdão. Não vai ouvir mais nada. Isso só é uma expressão do remorso. Só é a expressão de uma ingratidão. Amém? Eu quero encerrar, eu quero ler o versículo de número 18. E onde Paulo diz, Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino. A ele seja a glória para todo sempre. Então essa é a última fala de Paulo. E eu fico imaginando ali, quando chegou o momento da execução.
Talvez ali as pessoas que estavam responsáveis por isso, talvez pergunte para Paulo, quais são as suas últimas palavras, Paulo, que você gostaria de dizer? E ele disse, a honra, toda a glória a Deus. Apesar de todo esse sofrimento, apesar de tudo isso, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor.